Ora, olá a todos! Sejam bem-vindos mais uma vez às nossas quintas-feiras mágicas do canal das lendas, mitos e tradições de Portugal e não só. E hoje vamos falar de bruxas. Vamos voltar a Arganil. Já lá estivemos perto, lembram-se? Mas hoje vamos então trazer uma das maiores crenças em termos de imaginário, de lendas, de mitos, localizadas ali no concelho de Arganil, que são as chamadas bruxas, que toda a gente conhece, toda a gente já ouviu falar e há em todo o lado, como é óbvio. Então vamos para uma povoação pequenina, uma aldeia, um lugar já com meia dúzia de pessoas apenas a viverem, que se chama Teixeira. Teixeira pertence ao concelho de Arganil, fica perto de outra aldeia também que se cruza com ela, que é o Caratão. E nessas duas aldeias há uma história muito engraçada acerca das bruxas, que vale mesmo a pena conhecer. Ora, é assim, as bruxas, como vocês sabem, aparecem sobretudo à quinta-feira nas encruzilhadas. Mas há bruxas por todo o lado. Há inclusive locais por todo o país que dizem que as bruxas se encontram muitas vezes para fazer os seus rituais pagãos em terrenos direitos, onde podem, para além de estarem juntas umas das outras, várias no mesmo local, podem fazer uma fogueira, pôr-se à volta dela, dançarem, fazerem aquelas coisas todas que depois o imaginário popular traz. Portanto, estamos a falar de mulheres nuas a dançarem, juntamente com o diabo, o próprio diabo seria chamado pelas bruxas em muitos locais. Portanto, há sítios, inclusive, que é o caso, por exemplo, do Terreiro das Bruxas, que vem desse imaginário popular, dessa crença e, quem sabe, aquele termo de eu não acredito em bruxas, mas que as há, não seja até verdade. Mas voltemos a Arganil, voltemos a Teixeira e a Caratão e vamos falar então um pouco de duas histórias interessantes que há no local acerca das bruxas. Uma eu vou contá-la por mim, pelas minhas palavras, mas outra vou deixar que ouçam através de um dos habitantes mais antigos que acho que vale a pena conhecer. Então vamos começar pela primeira. Diz-se que na serra, ali onde se encontram enfiadas, estamos a falar de aldeias, portanto Arganil tem a serra toda atrás, tem o caso a Serra do Açor e outros montes que se juntam dentro do concelho, portanto criam aquelas serranias todas, com possibilidades, inclusive como nós vemos depois, como lá estamos ao longe da fila de eólicas, pela quantidade de área que há em termos de altitude. As aldeias, grande parte delas estão ou nas encostas ou mesmo enfiadas nas fendas, nos vales lá embaixo, junto aos rios, às ribeiras. E é o caso destas duas aldeias de que vamos falar hoje. Fui até à Teixeira, conheci duas senhoras fantásticas, maravilhosas. Uma delas nunca saiu dali e a outra viveu muitos anos em Lisboa, mas foi nascida e criada lá e regressou já após a reforma. E à semelhança delas, mais mulheres, portanto neste caso estamos a falar de mulheres, contam a história de uma espécie de terreiro que existe ali perto, já mais para os lados da Teixeira do que do Caratão, onde as bruxas se iriam reunir. E porquê é que elas acreditam nisso? Porque dizem que durante as noites as pessoas falavam que tinham medo, tinham receio de passar numa estrada de terra batida. Portanto, eles têm a zona de agricultura em socalcos e depois têm um moinho de água em baixo. E pelos socalcos acima, lá mais no alto, antes de chegar mesmo ao cimo, ao topo da serra, há uma estrada antiga que a população fazia, portanto, que tinha ligação a outros lugares e a outras aldeias, a outras vilas, inclusive, que depois iria para a Pampilhosa da Serra, por um lado, para Arganil, pelo outro. Portanto, mas era uma estrada utilizada, que, portanto, na altura estamos a falar, não haviam estradas alcatroadas, não haviam sequer automóveis. Então as pessoas faziam aquela estrada, mas durante a noite da aldeia da Teixeira
era visível, a olho nu, umas luzes, umas estranhas luzes que ali surgiam, não apenas à quinta-feira. A zona de Arganil é uma zona que não tem, à semelhança de outras zonas em Portugal, a ligação própria à quinta-feira, talvez porque já não existem, infelizmente, tantas pessoas de idade vivas, portanto sejam aldeias praticamente abandonadas e não havendo registros, não havendo forma de falar com essas pessoas, portanto é um pouco difícil de saber se a ideia da quinta-feira existia ou não no imaginário. Mas, segundo estas duas senhoras com quem eu falei, elas próprias em miúdas chegaram a ver, entre outras histórias, que ainda aqui vos trarei acerca da Teixeira e do Caratão, também bastante engraçadas, mas em relação à das bruxas, elas dizem que se lembram perfeitamente de ver ao longe, na montanha, como elas dizem, pronto, obviamente que a montanha, estamos a falar de uma coisa com cerca de 600 metros, 650 de altitude, portanto, em relação ao mar, portanto, não é propriamente alto, mas quem está enfiado num buraco junto ao ribeiro e vê uma coisa assim quase a pique, com umas fragas enormes, muito bonitas, é normal. Portanto, isto puxa tudo ao imaginário. Portanto, é uma coisa alta, uma montanha, uma coisa enorme. E teria então essas luzinhas. Como eram umas luzes tão pequenas, mas não tão pequenas como os pirilampos, só poderiam ser as bruxas. Seriam elas com candeias, com archotes, com algo. Então ninguém ia lá. Não iam porque tinham medo, tinham mesmo medo. Uma delas chegou a dizer que o pai, um dia, quando veio muito tarde, que trabalhava numa mina, portanto, que era relativamente próxima da aldeia, quando um dia veio muito tarde, já à noite adentro, quase se cruzou com elas. E só não cruzou porque, numa das curvas do caminho, apercebeu-se que haveria uns cantares estranhos mais à frente e umas luzes assim, não muito fixas, assim, que acendiam e apagavam, e ele, cheio de medo, acho que decidiu dar a volta, contornar a dita montanha e, claro, chegou tardíssimo no outro dia à casa por causa disso, mas com a desculpa evidente que tinham sido as bruxas. Essa é a história das mulheres, entre outras, dentro do tema da bruxaria. Haveremos de voltar à história das mulheres, noutro dia, noutro vídeo, noutra altura. Mas agora vamos à história dos homens. E eu vou-vos levar comigo à única taberna que existe na Teixeira, de um senhor que até é natural da aldeia do lado do Caratão, ou pelo menos tem família no Caratão, portanto ele já tem uma idade bastante avançada, houve um bocadinho mal e não é fácil conseguir perceber exatamente, ele baralha um bocadinho as coisas de onde é, de onde veio, porque é que é, mas tem uma história de vida bastante interessante. Veremos também ele de trazer aqui, de voltar a trazer a outros vídeos, mas ele fala a sua versão das bruxas. E porquê? Porque, como ainda há hoje em dia há, por exemplo, na zona da Beira, as chamadas bentas. As bentas são mulheres que têm o ofício de realizar determinados tratamentos para curar males e que depois também podem fazer coisas ligadas à dita bruxaria. Portanto, são bruxas com um nome diferente, assim mais bonito e com uma imagem de Nossa Senhora ao lado. Independentemente das crenças de serem reais, não serem reais, portanto, aqui estamos a falar da parte do imaginário. Ali em Arganil existia algo parecido, mas as pessoas davam-lhe o nome mesmo de bruxa. Portanto, para as mulheres dali e para os habitantes locais seriam bruxas, mas mais uma vez mais para as mulheres. Então, ele conta e vai contar a vocês também aqui ao vivo e a cores que um dia teve que ir à bruxa porque tinha o sogro muito doente. Eu acho que vale a pena. Vamos ouvir a história dele? Sim? Vamos lá ouvir que já voltamos outra vez. As bruxas, coitadas, o meu bisavô ia buscar, iam buscar carradas de sal lá embaixo a coisa ali, opa, e depois vinham por essas coisas fora com os bois, e depois as bruxas andavam ali e eles faziam a coisa e prendiam-nos. E elas, coitadas, mas uma bruxa coitada que eu estava falando na bruxa, a minha mulher, vai lá por causa do meu sogro, coitado, para ele morreu novo, ele tinha andado também
a bordo dos navios e tal, depois formou-se novo, lá no Caratão. E ele estava lá, ele tinha uma coisa no fígado, morreu com uma doença, ele era das Tardelas, mas eu era António Afonso. E tinha lá o irmão Carlos Afonso, não sei se ainda lá alguma família, a minha mulher tinha lá umas primas, aquela lá embaixo onde está aquela casa, das Tardelas para baixo, era a prima direita da minha mulher. E a minha mulher chamava-lhe a prima Chica, porque o pai dele chamava-se Francisco. E ele chamava a prima Chica. E então, mas eu fui lá às bruxas, havia um mal em cima no coisa, a Moura Morta para cima, e subia-se e ela estava lá em cima, no cima onde há aquela curva que a gente vai para a Lausanne, para a coisa ali a ponte, embaixo da ponte. Como é que se chama aquela ponte, que já me não lembro. Opa. Ué, depois eu cheguei lá, o raio foi para pagar, a velhota despiu uma saia, pôs as mãos e pronto. Era bruxa, era uma bruxa. E ela diz assim, então como é que ela, olha, tens aí a receita, e também, e os corvos também. Era bruxa. Bem, perceberam o que é que eu quis dizer com a história dos homens serem completamente diferentes em termos do que é as bruxas das mulheres. E este senhor realmente também foi um bocadinho malandro. Mas a verdade é essa. A verdade é que há casos, há coincidências, há situações que faz com que as histórias, ou as lendas neste caso, tenham assim um fundo histórico real, mas que não seja levado para a brincadeira que muitas vezes, estamos a falar há 65, 70 anos atrás, fazia falta. Era bom, não é? Portanto, era como vivermos noutro mundo, noutro planeta, algo que hoje em dia temos dificuldade em identificar. Os nossos avós, claro que não, os nossos pais se calhar já um bocadinho, a minha geração então muito mais dificuldade, as gerações seguintes é para esquecer. Mas esta é a história das bruxas da Teixeira. Outras bruxas há por lá, voltaremos com certeza, muito mais histórias em relação a esta localidade, até porque os seus habitantes fartaram-se de contar histórias, inclusive de lobisomens. Eu acho que vocês já perceberam que é uma daquelas criaturas que mais histórias eu tenho para contar à semelhança das bruxas, mas há outras, como é óbvio, portanto as nossas quintas-feiras mágicas vão continuar. Eu agradeço a vossa presença aí desse lado, mais uma vez, por me acompanharem nesta viagem ao imaginário de Arganil, neste caso ali um bocadinho perto do centro do nosso pequeno Portugal, pequeno mas grande em termos de memórias, em termos de tradições orais. E espero-vos aqui. Já sabem que, portanto, eu já passei a informação através da página do Facebook que vamos ter um interregno de 15 em 15 dias. Temos uma semana dedicada às lendas, aos mitos e tradições, portanto, mais à parte do imaginário, tanto para adultos à quinta-feira, na nossa quinta-feira mágica, como para crianças ao domingo, mas na semana seguinte teremos então dedicado ao milagre da vida, a temas mais ligados à parte das divindades ao longo dos milhares de anos de existência da humanidade e também dedicados aos anjos e demónios de Portugal para já, mas há tantas histórias para contar acerca dos anjos e demónios que eu acho que tão depressa não sairemos daqui, pelo menos a não ser que seja preciso. Eventualmente haverá ainda uma surpresa pelo meio este mês. E dia 1 é dia da criança, também haverá uma pequenina surpresa para eles nesse dia. Bem-ajam por aqui estarem, não se esqueçam, subscrevam o canal, partilhem, divulgam, ponham as vossas críticas, ponham um gosto, ativem o sininho para receber todas as notificações e muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e até à próxima!